Bom dia a todos, eu sou o Leonardo, orientando do professor Rogério José Marczak. Eu vou iniciar a apresentação do meu trabalho de conclusão. Meu trabalho é sobre a implementação de um modelo de dinâmica veicular, 14 graus de liberdade, que incorpora um modelo semi-empírico de pneus para calcular as forças de interação entre pneu e asfalto. Nessa apresentação, eu vou começar falando da minha motivação, descrever os modelos que já existem e a utilidade e limitação de cada um. Na sequência, eu vou descrever o meu modelo em mais detalhes, as hipóteses que eu considerei e as equações que eu usei, e vou falar sobre os casos que eu simulei com esse modelo, os resultados e conclusões aos quais eu cheguei, e no fim eu vou colocar algumas melhorias que podem ser feitas em trabalhos futuros. Começando então pela minha motivação, eu escolhi fazer o trabalho na área de dinâmica veicular, porque além de ser um tema pelo qual eu me interesso, a gente sabe que os resultados que se tiram desse tipo de análise são úteis e muito importantes em várias etapas do projeto de um veículo, para vários contextos diferentes, tanto para veículos de carga, como para veículos de passeio, como para veículos de competição, por aí vai. Um exemplo que se pode dar é que as saídas desses cálculos podem ser usadas no dimensionamento de componentes, no estudo aerodinâmico de um veículo, por exemplo, o ângulo de arfagem e rolagem interfere diretamente na geração de downforce por aerodinâmica de assoalho. No estudo de conforto, para calcular as forças que são transferidas do solo para o passageiro. E na análise, por exemplo, de rigidez torsional da carroceria de um veículo de carga, de um veículo longo de carga. E um dos usos mais comuns também é na determinação do envelope de performance, na avaliação das acelerações máximas que um veículo consegue atingir e no equilíbrio desse veículo nas condições críticas de curva. Já tem vários modelos desenvolvidos para cada uma dessas aplicações. Os modelos mais simples que se conhecem são modelos do tipo quarter car e half car, que são utilizados principalmente para análise de conforto dos veículos e o principal parâmetro de entrada são as oscilações do terreno. Modelos mais completos que ainda usam essas simplificações do tipo massa-mola são modelos do tipo 7 graus de liberdade e 14 graus de liberdade. Esses modelos eles permitem ter uma resposta mais completa do veículo e o de 14 graus de liberdade consegue obter essa resposta a partir de parâmetros do piloto. E modelos mais completos que esses, daí partem para modelos do tipo multicorpus, em que cada componente móvel é modelado como tendo as suas propriedades de inércia e os seus graus de liberdade. Esse tipo de modelo consegue dar uma resposta bem mais completa, mas eles são computacionalmente mais caros e também exigem um tempo maior na etapa de pré-processamento das simulações. Eu escolhi então o modelo de 14 graus de liberdade, justamente porque ele permite essa resposta mais completa permite obter essa resposta mais completa do veículo a partir de parâmetros de entrada do piloto, e porque eu consigo implementar ele no tempo de desenvolvimento de um TCC, aplicando os conhecimentos que eu adquiri na graduação. Como esse modelo usa as forças de interação entre o pneu e o asfalto como dado de entrada, eu preciso calcular essas forças de algum jeito. A forma como eu escolhi calcular essas forças foi usando o modelo de Pacheco, versão 2002, conhecido como Magic Formula, que basicamente faz um ajuste das curvas de atrito do pneu a dados experimentais. Finalmente, então, o objetivo do meu trabalho foi incorporar esse modelo de pneus ao modelo de dinâmica veicular de 14 graus de liberdade, simular uma condição, uma manobra, e então obter as variáveis de movimento a partir do parâmetro de entrada do piloto, que no caso foi o esterçamento das rodas. Para deduzir as equações que governam o meu modelo, eu adotei o referencial mais comum utilizado nas análises de dinâmica veicular, com o eixo x orientado na direção da velocidade longitudinal do centro de gravidade do veículo, o eixo z orientado verticalmente, com sentido positivo para cima, e o eixo y orientado para a lateral, com sentido positivo para a esquerda. Os graus de liberdade do meu modelo, detalhando eles, então, são translação e rotação da massa suspensa nos eixos x, y e z,
E para as massas não suspensa, translação em Z e rotação em Y, totalizando 14 graus de liberdade. Para cada uma das massas do meu modelo, o que a gente faz é um somatório de momentos e forças para chegar nas equações que governam o movimento do veículo. E a gente adotou algumas hipóteses que eu vou enunciar para simplificar a implementação. A primeira delas foi que as forças laterais longitudinais dos pneus são transferidas integralmente para o chassi, ou seja, a gente despreza a força inercial das massas não suspensas. As jacking forces são desconsideradas. O CG está posicionado na metade do entre-eixos e no plano de simetria lateral do carro. As manobras são feitas em pista sem inclinação. Os eixos de arfagem e rolagem são coincidentes e paralelos ao chão, fixos, ou seja, o movimento cinemático da suspensão é desprezado, e a rigidez das molas e constante de amortecimento são iguais nas quatro rodas. A gente também despreza qualquer força aerodinâmica. Com isso, a gente chega nas equações diferenciais que regem o modelo. Na ordem que aparece, somatório de força em x, y e z, somatório de momento em x, y e z para a massa suspensa, e somatório de forças em z e somatório de momentos em y para a massa não suspensa. As últimas duas equações elas são iguais para as quatro massas não suspensas, só mudando o subscrito, né? O subscrito n ele vai de 1 até 4. 1 é a dianteira esquerda, 2 traseira esquerda, 3 traseira direita e 4 dianteira direita. Desdobrando essas duas equações em 8, a gente tem as 14 equações para deixar o modelo completamente definido. Para o cálculo da força lateral, o modelo de Pacheca expressa essa força em função do ângulo de deriva, e essa equação ela é ajustada pelos fatores de forma para diferentes condições de carga normal e ângulo de inclinação, ou seja, os fatores de forma eles vão variar com esses parâmetros a partir das equações que estão no slide. E o que se faz, então, para adaptar essas curvas aos dados experimentais são determinar os coeficientes que ajustam os fatores de forma. Os fatores de forma são B, C, D, E, SH e SV. Aqui eu mencionei só o cálculo de força lateral, porque os únicos dados que tem disponíveis em domínio público para esse tipo de teste são os da Avon, e eles mostram apenas condições de teste para força lateral. O pneu que eu analisei foi testado a uma pressão de 21 psi, e os dados dos resultados do teste podem ser visualizados nessa tabela. O resultado do meu ajuste pode ser visualizado nesse gráfico. Os pontos pretos são os dados experimentais e a superfície foi o que eu obtive a partir do modelo. O coeficiente de determinação dessa regressão, que foi usada para ajustar o modelo aos dados experimentais, é de 0,998, o que indica que o modelo obtido se aproxima suficientemente dos dados experimentais. Para integrar o modelo de pneus com o modelo de dinâmica veicular, é um processo bem complicado. As variáveis de saída de um são variáveis de entrada do outro e vice-versa. É um processo bem interativo. Para piorar a situação, o modelo de dinâmica veicular é um conjunto de equações diferenciais de segunda ordem. Então, para superar essa dificuldade, o que eu fiz foi traduzir essas equações em um diagrama de blocos e implementar isso no ambiente do Simulink. Para todas as simulações que eu rodei, o parâmetro de entrada do piloto foi o mesmo. O carro começa em linha reta, uma velocidade constante. As rodas são esterçadas gradualmente até 10 graus, mantidas nessa posição e depois retornadas para a posição inicial gradualmente também. Para fins de averiguar a influência de alguns parâmetros do modelo, eu rodei a simulação variando a rigidez das molas, a constante de amortecimento, a distância entre o CG e o roll center, e na última simulação eu inseri a presença de oscilações no terreno. Os resultados que eu obtive então para a primeira análise, variando a rigidez das molas, foi que com uma diminuição da rigidez o ângulo de rolagem aumentou, o que era esperado, né? A variação foi de 0,057 graus para 0,077. Como a manobra está sendo feita em baixa velocidade e a rigidez das molas é alta, é esperado que o ângulo de rolagem seja pequeno.
Para o segundo caso, variando a constante de amortecimento, a gente percebe que, pela diminuição da constante de amortecimento, a velocidade de rolagem ela aumenta. E não só isso, mas a amplitude das oscilações causada pela descontinuidade do sinal de entrada também aumenta, né, com a diminuição da constante de amortecimento. O terceiro caso traz o resultado mais interessante, que é fazendo um estudo aí da variação da distância entre o CG da massa suspensa e o eixo de rolagem. Com o aumento dessa distância, a gente percebe um aumento do ângulo de rolagem de 0,056 para 0,201 graus. E isso se explica pelo fato de que um aumento nessa distância significa um aumento na transferência, na componente elástica de transferência de carga. Isso pode ser verificado também quando a gente compara esse resultado com a força na mola da roda dianteira externa da curva. A variação na força dessa mola para a primeira distância é de 74,9, enquanto para a segunda distância, ou para a distância para maior distância, essa variação é de 356 newton. O último caso, a introdução de oscilações no terreno, aumenta bastante a amplitude de oscilação da velocidade, mas não interfere no ângulo de rolagem na condição estática de curva. As conclusões do meu trabalho foram que, embora eu não tenha conseguido fazer uma análise combinando efeitos de dinâmica lateral, longitudinal e vertical, por conta das restrições impostas pelos dados de pneus disponíveis, as simulações que eu fiz combinando efeitos de dinâmica lateral e vertical se mostraram coerentes na comparação dos diferentes casos analisados e, portanto, o modelo é capaz de reproduzir efeitos condizentes com o esperado pela teoria de vibrações e dinâmica veicular. Para fins de uso em projetos de veículo, esse modelo implementado ele pode ser utilizado para determinar limites de aceleração lateral, e caso alimentado com dados de força longitudinal para o modelo de pneus, para aceleração longitudinal também, e pode ser usado para produzir os diagramas de momento de guinada, ou diagramas de momento dial, como são mais conhecidos, para analisar o equilíbrio, só cruzando os dados de momento resultante em Z com dados de aceleração lateral na manobra analisada. Isso possibilita para o projetista obter uma resposta rápida da influência de cada parâmetro no equilíbrio e controle do veículo. Como sugestões de melhoria para trabalhos futuros, além de alimentar o modelo de pneus com dados de força longitudinal, seria interessante retirar algumas das simplificações que foram feitas na dedução das equações. A mais significativa é a posição do CG na metade do entre-eixos, que apesar de ajudar bastante na implementação, deixar a implementação mais simples, faz com que o modelo aponte sempre para um veículo equilibrado. O mesmo se pode dizer dos parâmetros de rigidez e amortecimento iguais nas quatro rodas. Outra análise interessante de ser feita seria incluir os efeitos de cinemática da suspensão, ou seja, fazer a posição dos eixos de rolagem e arfagem variar ao longo do tempo. Uma análise interessante também de ser feita seria incluir os efeitos aerodinâmicos e, por fim, comparar a resposta desse modelo com dados obtidos por telemetria, dados obtidos em pista. É isso e muito obrigado a todos.